Olá! No programa de hoje você vai acompanhar como funciona o bypass intestinal para emagrecer e vai ver o que o humorista Dedé Santana tem a dizer sobre essa técnica. Assista também ao depoimento de uma paciente que perdeu 27 quilos após uma cirurgia de obesidade. Saiba quais são os riscos do excesso de peso durante a gestação. E confira as dicas do quadro O Consultor. Obesidade em Destaque está no ar. O bypass intestinal é uma técnica que foi desenvolvida pelo Dr. Lazzarotto e permite emagrecer sem restrições alimentares. Acompanhe a entrevista e saiba como isso é possível. Efetua vários tipos de técnica. É uma equipe multidisciplinar. Então existem vários cirurgiões do nosso grupo efetuando várias opções cirúrgicas. Qual é a diferença entre elas? Entre as outras cirurgias e a cirurgia variante do YDRU tipo Lazzarotto. Para que vocês possam entender corretamente, tem de ver o que é o normal, né? Muito bem. Observe bem. Aqui está o aparelho digestivo normal. Aqui está o estômago não engorda ninguém, apenas forma o bolo alimentar e é responsável pelo maior prazer da vida, que é o comer. Tudo gira em volta de uma mesa. Do estômago passa para o intestino delgado, que é esse mais fino aqui, onde absorve todos os nutrientes. Do intestino delgado passa para o intestino grosso, onde vai eliminar. O excesso é eliminado por ali. Agora, vejam as cirurgias outras que existem do estômago. Scopinaro, Fob Capella, Duodenal Switch, que são as mais usadas. Fob Capella, observe bem, o estômago está bem pequenino, do tamanho de um copo de cafezinho. E 97% do estômago, observem aqui, fica isolado. E isola grande parte do intestino. Agora vamos para essa outra Duodenal Switch. O estômago é cortado de comprido, longitudinal, é eliminado grande parte do estômago, é isolado grande parte do intestino. Observe aqui. E aqui forma esse Y exatamente igual à variante do YDU, que vocês vão ver mais para frente. Essa outra, o Scopinaro, corta seu estômago longitudinal, o restante é parecido com a outra. Isola grande parte do intestino e aqui une um intestino no outro, formando o que eu chamo de YDU. E aqui, esta variante do YDU, que não mexe no estômago. Observem bem. Comparem o aparelho digestivo normal agora. Normal e essa outra aqui. Não mexe no estômago. O alimento segue para o intestino delgado. Aqui, segue dois caminhos. Forma-se um atalho inteligente, criando dois caminhos. Um que segue o mesmo caminho que era antes, em menor quantidade, observe que esse mais longo, para não faltar nenhum tipo de vitamina ou sal mineral. E outro segue um caminho mais rápido, indo mais rapidamente nesse grosso aqui, que é o intestino grosso, onde só vai eliminar. Mas então, doutor, como faz para emagrecer se come normal? Não cortou o estômago? É simples. Quer emagrecer? Toma bastante água. A água vem com velocidade do estômago, chega nesse local aqui, uma parte continua pelo mesmo caminho, menor quantidade, e a outra vai rapidamente para o intestino grosso. Aí não quer mais emagrecer, toma menos água. Para elucidar melhor, vamos mudar um pouquinho a comparação. Imagine uma casa, tem o telhado, essa casa, a água cai no telhado, cai na calçada. A calçada, no final da calçada, sempre tem um ralinho onde a água entra para baixo. Muito bem. Quer emagrecer? É uma chuva bem forte. A água vem com velocidade. Observe aqui nesse desenho. Vem com velocidade aqui. Nesse mais longo seria o ralinho. A água entra nesse ralinho em menor quantidade. E aqui, esse mais curto, seria um ladrão que iria para a rua. Na calçada, iria para a rua. E com isso a pessoa perde peso. Não quer mais emagrecer. É uma chuva menor. Um pouquinho entra dentro desse ralinho aqui e uma menor quantidade
vai pela rua pelo ladrão. A gravidez é o momento mais importante na vida da mulher, mas o excesso de peso nessa fase pode trazer sérios problemas para a mãe e para o bebê. Conversamos sobre esse assunto com o Dr. Álvaro Sesquim. Confira. Quanto que a paciente deve engordar por mês? Se estima que uma mulher deve engordar em torno de 1 quilo por mês. Ou seja, uma média de 9 a 12 quilos, 15 quilos seria o ideal para qualquer mulher que engravida aumentar por mês. Tá? Às vezes o que acontece? No começo da gestação, em função da náusea, do vômito, a paciente às vezes até perde peso, aí depois do 3º mês melhora o enjoo, aí que começa a existir o risco de você ter um aumento excessivo. Quando a paciente ganha mais que 2 quilos por mês, entre um mês e o outro, a gente já tem que ficar atento. Né? Então, quando a paciente aumenta de peso, aí existem alguns problemas. Quais são os problemas mais importantes? Desenvolver um negócio chamado pré-eclâmpsia, que é aumento da pressão arterial na gestação, que se essa pressão aumentar muito, pode realmente levar a um processo chamado retardo de crescimento intrauterino, porque a pressão alta faz com que haja uma diminuição da circulação placentária e o nenê acaba sofrendo. Então, e isso pode antecipar o parto. Uma outra coisa que pode acontecer com o aumento de peso é o risco de desenvolver um chamado diabetes gestacional. Ela entra no estado de diabetes. Essa diabetes gestacional, ela geralmente com o parto se resolve, né? Mas tem o risco de diabetes gestacional, que também o diabetes gestacional faz com que as crianças cresçam mais. A gente chama de macrossoma, que eles ficam grandes, às vezes nenês de 4 quilos, chega a 5 quilos, né? Isso é bom. O problema é o seguinte: essas crianças, depois que nascem, tem que tomar uma série de cuidados para que eles não façam hipoglicemia. Você tem que ter um cuidado bastante grande no pós-parto. E claro que o parto dessas crianças maiores também é um pouco mais, dificulta pelo próprio parto, às vezes tem que acabar em cesariana em função do tamanho dos nenês. E depois do parto, pós-parto imediato, essa criança, por causa dos níveis de insulina que são muito elevados, ela tem que ser submetida a um processo de alimentação precoce para não ter hipoglicemia no pós-parto. Essa criança não pode ter hipoglicemia, mas como ela tem um nível de insulina mais elevado pela obesidade, então no pós-parto tem alguns cuidados bem importantes com essa criança que nasce dessas pacientes obesas. O bom humor de Dedé Santana não evitou que ele enfrentasse um sério problema de saúde, a obesidade. Depois de sofrer com excesso de peso na vida pessoal e profissional, ele conseguiu mudar essa situação com o bypass intestinal. Acompanhe a entrevista. Você sofreu bastante com excesso de peso. Queria que você contasse um pouquinho quais eram as dificuldades que você enfrentava na época. Muita dificuldade, como eu fui um comediante acróbata, sempre saltei, né, escorregava, caía. Aí conforme eu fui engordando, foi ficando mais difícil para mim, para saltar, cair e tal. E aquilo me deu assim um desespero tão grande. E eu fiz várias coisas para emagrecer e não conseguia, né? Que eu também sou meio rebelde. E aquilo ali foi me dando uma depressão. E aquela depressão me fez engordar mais ainda. Aí eu não conseguia, fui engordando, aí fiquei meio desgostoso, aí fiquei um tempo fora da televisão, né? Até que um dia uma pessoa me falou do Dr. Lazzarotto. Aí foi pim, aquela esperança, né? Eu falei, essa é a minha última esperança, vou correr para lá. Você decidiu fazer o bypass intestinal por qual motivo? O que chamou a sua atenção nessa técnica? Aquela coisa de gordo mesmo, que me chamou mais atenção é que falaram, você pode operar e comer de tudo.
Não, mas sem vergonha, isso é verdade mesmo. Falei, não, lá se opera, come de tudo. Eu falei, não, mas eu ouvi dizer que se opera, aí tem que ficar tomando um remedinho, tem que não sei o quê. Aí me falou, não, aquele é outro tipo de cirurgia, talvez do estômago, não sei, tem que ficar a vida inteira tomando remédio. Eu falei, não, esse você operou, não precisa fazer mais nada. Tem umas regrinhas, coisas pequenas que tem que seguir, que eu até hoje não segui, e aí continuo um pouco rebelde na coisa. Não perca a continuação da entrevista com a Dedé Santana e saiba o que mudou na vida dele após a cirurgia. E agora, acompanhe o depoimento de Kênia dos Santos, uma paciente que cansou de fazer regime sem alcançar o resultado desejado. Ela só encontrou a solução após o bypass intestinal. Conheça a história dela. Vamos falar um pouquinho sobre a cirurgia. Você fez o bypass intestinal faz 1 ano e continua perdendo peso. Queria que você falasse um pouquinho sobre o seu peso antes da cirurgia. O que levou você a escolher o bypass? Olha, quando eu resolvi fazer cirurgia, eu pesava 97 quilos e, assim, estava bem depressiva, né, em função do peso, em função de não conseguir colocar uma roupa bonita, de me olhar no espelho e não achar que estava bem. E então aí eu falei, não, eu preciso dar um jeito. E aí eu ia fazer cirurgia de estômago e a minha mãe viu uma reportagem do Dr. Lazarotto e me falou, olha, Kênia, tem uma técnica mais moderna e que você vai poder comer bem depois da cirurgia. A preocupação dela era essa, porque ela sabia que eu não ia conseguir ficar sem comer. E as vantagens que eu percebi, a primeira delas, que eu ia poder comer normalmente. Segunda, eu ia emagrecer com saúde, sem precisar tomar remédio depois. Uma outra coisa, que já fazia a abdominoplastia, que era uma coisa que eu tinha muita vontade de fazer. E que também a cicatriz era horizontal, de forma que se eu usasse um biquíni não ia aparecer. Então eu achei isso muito interessante, uma vantagem sobre as outras técnicas que eu tinha pesquisado. Kênia, você falou que fazia muita dieta, não tinha resultado, e o que fez você escolher o bypass é que você pode comer de tudo. E até você comentou comigo que teu marido cozinha muito bem. Ia ser um grande problema se você tivesse feito uma outra cirurgia restritiva, né? Que realmente você não pudesse comer de tudo. Ele gosta muito de um churrasco. E a gente come muita carne em casa. E a maior restrição da técnica de estômago é a questão de comer carne. E isso me preocupava muito, porque eu sabia que eu não ia conseguir ficar olhando sem comer. E que se eu tivesse feito essa cirurgia, eu iria estar sempre passando mal. Com 15 dias de cirurgia, ele fez um churrasco para mim caprichado. Eu já comi carne e nunca deixei de comer. Como à vontade, não é um pedacinho, eu como à vontade. Tudo que eu tenho vontade de comer de carne, eu como, de massa, de doce, né, e continuo emagrecendo. Kênia, o que mudou na sua vida após a realização do bypass intestinal? Olha, eu tenho certeza que eu fiz a escolha certa. Primeiro, hoje eu sou uma pessoa muito mais feliz. Eu tinha, assim, problemas psicológicos de às vezes achar que todo mundo estava me olhando, estava me observando, principalmente comendo, eu ficava com vergonha. A pessoa está pensando assim, tá vendo, é gorda porque come demais. Agora, eu senti assim que eu fiquei mais confiante. Até para trabalhar, eu rendo mais, sabe? Eu vi que mudou completamente a minha vida. E mudou para melhor. Estou muito feliz com a cirurgia. Anuncie ou participe do programa Obesidade em Destaque. Entre em contato com a nossa produção ou envie um e-mail para programa@obesidadeemdestaque.com.br. E agora, continue acompanhando a entrevista com o Dr. Lazarotto e saiba por que a água é tão importante no processo de emagrecimento após o bypass intestinal. A quantidade de água usada é variável de pessoa para pessoa. Uma garrafinha de água é suficiente. Aquela garrafinha de 510 ml. Observe aqui o desenho, são aqui as garrafinhas de água. Mas normalmente é 3. Aqui, uma antes e 2 durante. As pessoas depois 2 e tem pessoas que uma apenas garrafinha de água perde peso.
Mas a lei é 3. É uma garrafa antes do almoço e 2 durante. No café da manhã, uma antes se comer pouco e uma antes e uma depois se comer muito. Então, por quê? Esta água vai fazer o quê? Vamos voltar no ralinho que eu falei? Tá um balde de água, joga com toda a força, a água vem com velocidade, a maior parte vai pelo ladrão. Você vê que vai para esse trajeto mais curto. Mas joga água com menos velocidade, um pouco entra dentro do ralinho e um pouco vai pelo ladrão. E se a água vier bem devagarzinho, é absorvido 100% e a pessoa volta a ganhar peso. Os pacientes que têm indicação para a cirurgia de obesidade, nós obedecemos rigorosamente as normas do Conselho de Medicina. Os grandes obesos mórbidos, os hiperobesos, os grandes obesos mórbidos, os pacientes obesos que temos associado uma outra doença, como diabetes e obesidade, pressão alta e obesidade, doenças articulares e obesidade. Por quê? A pessoa emagrecendo, a hipertensão melhora quando a causa é a obesidade. As dores nas juntas vai melhorar. O amor próprio, aquela estima, vai se gostar mais, vai poder entrar numa loja com mais carinho, vai poder vestir a roupa que quiser, né? Não vai ser ponto de referência. Então, é muito importante obedecer rigorosamente as leis. Muita água emagrece, água normal estaciona, pouca água, a pessoa reganha peso. E 3 leis são indispensáveis nessa cirurgia: tomar água, comer primeiro verduras e legumes e terceiro, mastigar bem a comida. Em quanto tempo a pessoa depois vai para comer normal? Então, mas vamos recapitular a cirurgia em si. O paciente vem, interna no hospital, o anestesista na véspera faz a avaliação anestésica, no dia seguinte vai para a cirurgia. Normalmente, tudo que nós fazemos, nós temos um cirurgião plástico fazendo a incisão para que a cirurgia fique linda. Não é como o cirurgião geral que faz a cirurgia comum. É um cirurgião plástico que abre e que fecha. Retirou aquela barriguinha que todo mundo, ninguém gosta, facilita o acesso para nós. Entramos dentro da cavidade e fazemos a cirurgia. No terminou a cirurgia, vai para uma sala de recuperação ou raramente na UTI e vai para o quarto. No dia seguinte, levanta, anda pelos corredores. No terceiro dia já sai do hospital tomando caldinho. Quarto dia, sopa com bastante carne e bastante verdura. E com 15 dias vai em uma churrascaria. Come seu belo churrasco, sua carne assada, grelhada, cozida. E com 45 dias pode comer de tudo. Só que, não esquecer, a água é indispensável para perder peso. Acesse já o site obesidadeemdestaque.com.br e confira as últimas notícias sobre alimentação, tratamentos, cirurgias e qualidade de vida. E agora fique com as dicas do quadro O Consultor. Olá, meu nome é Helder Mello, eu sou o consultor e eu quero agradecer os inúmeros e-mails do Brasil todo e hoje eu quero responder para vocês sobre a questão da cirurgia plástica. Gente, vocês têm acompanhado no noticiário um monte de problemas que tem dado na cirurgia plástica? Pacientes morrendo por procurar o menor preço, indo a instituições que não têm um centro cirúrgico aparelhado. Eu quero aqui trazer umas dicas. Primeiro lugar, o médico tem que ser membro da Sociedade Brasileira de Cirurgia Plástica. E segundo, você não pode ir pelo menor preço. E cirurgia plástica, gente, não é produto comprado em pechincha, não é liquidação. Você tem um preço médio no mercado, mas você está lidando com sua vida. O que é melhor? Ter um corpo belo ou morrer na mesa de cirurgia plástica? Você não pode correr este risco. Então o cirurgião plástico tem que ter uma boa clínica ou um bom hospital, um bom anestesista, uma boa instrumentadora. Pegue opiniões com pacientes que já fizeram a cirurgia plástica. Aliás, isso também se deve aos pacientes que perdem peso e tem aquela sobra, né? Sobrou muita gordura, que tem uma indicação de abdominoplastia, ou o seio ficou flácido, quer colocar uma prótese. O hospital que faz a cirurgia bariátrica
quando ele tem competência, ele também pode fazer a cirurgia plástica. Ou seja, com a mesma anestesia que você fez a cirurgia de redução de peso, você pode fazer a cirurgia plástica com a segurança de um hospital que tem UTI. Neste quesito, eu recomendo a técnica bariátrica do Dr. Lazaroto e Souza e de sua equipe e de seu hospital preparado com UTI, com profissionais altamente gabaritados para lhe dar segurança. A cirurgia do Dr. Lazaroto não é a mais barata do mundo, também não é a mais cara, mas com certeza é a mais segura. Medicina e saúde. Sucesso total. Assista mais uma parte da entrevista com o ginecologista Álvaro Sesquim e confira as dicas dele para uma gestação saudável. A grande maioria das pacientes que aumentam o peso na gravidez perdem significativamente com o parto e principalmente quando a mulher amamenta, né? A amamentação ajuda muito na diminuição de peso, né? Porque quando a criança consome o leite, ao produzir o leite existe um consumo energético significativo. Então a amamentação é excelente para nenê e é excelente para a mãe do ponto de vista de diminuição de peso, tá? Então um reforço da amamentação que é importante, tá? Se ela ganha demais na gestação, ela vai ter mais dificuldade e às vezes acaba sobrando, né? Então é por isso que o ganho do peso na gestação tem que ser controlado, porque se a paciente realmente aumentar muito o peso, vai ter mais dificuldade de perder esse peso e às vezes acaba sobrando, né? Então a prevenção tá não ganhar demais na gestação, para não ter muito sofrimento depois. Eu acho que como orientação geral, você pode ter uma dieta desequilibrada, vamos dizer, quando você equilibra a quantidade de carboidrato, gordura, proteína, aumentar a proteína, aumentar verduras na gravidez, diminuição de carboidratos, é a orientação básica. Então, se você tem o desejo de comer um determinado alimento, come aquele alimento. Quer comer um pedaço de chocolate? Come um pedaço de chocolate. Não vai comer uma barra de chocolate, né? Então, essa questão de você, na gravidez, poder comer de tudo, só que realmente se conscientizar que esse aumento, vamos dizer, essa liberação, que a grávida tem muitos desejos, e isso é um fato real, tem que tomar cuidado para não exacerbar nos desejos. Eu acho que pode ceder a alguns deles, né? Mas não exagerar. Tudo que é ser exagerado vai ter consequência para ela e não esquecer para o nenê. Nas duas problemas que a gente falou, que é o desenvolvimento da pré-eclâmpsia e da diabetes. Então, eu acho que esse é um alerta que deve ficar para toda grávida. Gravidez não é doença, gravidez é um estado especial da mulher. E esse estado especial da mulher tem que ser curtido, tem que ser vivido. É uma hora que a mulher está cuidando mais de si mesma. Então aproveite, cuide-se um pouco mais com a alimentação e com isso você vai ter, além de uma gestação tranquila, um pós-parto mais tranquilo e uma recuperação mais tranquila. Acompanhe agora mais uma parte do depoimento do humorista Dedé Santana. Ele vai contar como a sua vida mudou após o bypass intestinal. E após a realização da cirurgia, Dedé, o que mudou na sua vida? Cara, falar a verdade, mudou muito a minha vida. Mudou o meu humor, eu andava de muito mau humor. Me voltou a vontade de trabalhar, porque logo que eu saí da cirurgia, eu acho que não tinha 4, 5 dias, e eu senti que eu tinha perdido peso, né? Aí, quando eu terminei a recuperação, as minhas roupas caíam. Aí comecei a mandar apertar a calça, apertar tudo. Aquilo me motivou muito. Aí eu voltei a trabalhar, voltei a fazer minhas coisas. Aí eu fiquei muito contente, porque quando eu vi, eu estava com 35 quilos a menos no meu peso, né? Aí fiquei mais leve, já estava podendo saltar de novo, cair no chão, fazer as coisas que eu gosto, né? Aí fiquei muito feliz mesmo. Depois do bypass intestinal, você falou que pode comer à vontade, então você não tem essa preocupação.
Eu como vontade. O Lazaroto briga um pouquinho comigo, doutor Lazaroto, né? É que ele gosta muito de mim, mas ele briga comigo, porque eu não sigo, tem umas regrinhas básicas, né? Que é aquele negócio de tomar água, você tem que tomar garrafinha de água, aquela coisa toda. E eu relaxo muito, eu continuo tomando refrigerante e eu sou uma verdadeira formiga, né? Muito açúcar. Meu café é metade café, outra metade é açúcar. Quer dizer, pode, mas também não abusar demais, assim, né? Eu abuso, eu compro em casa doce de leite que vem de Minas, minha família é mineira, manda doce de leite para mim, eu mando pau naquela doce. Então, eu devia seguir umas regrinhas básicas, quer dizer, comer, mas não abusar, né? E o principal é tomar água, é coisa que eu não faço, né? Dedé, eu gostaria que você deixasse um conselho para essas pessoas que estão sofrendo com a obesidade, com esse excesso de peso e não sabem o que fazer. Queria que você deixasse um conselho, porque você já passou por esse sofrimento também. Olha, não é bem um conselho, porque eu sou palhaço, e palhaço para dar conselho é difícil, né? Mas eu gostaria de recomendar que você... Se você estiver se sentindo mal, poxa, você tem que se sentir bem com você mesmo. Como eu me sinto bem, eu mudei com a minha família, eu mudei com meus filhos, eu mudei com a minha mulher, eu mudei com o meu trabalho, voltei a trabalhar com meu amigo, estou muito bem. Então, se você sentir que não tem mais jeito mesmo, né? O próprio doutor Lazaroto, que não venha direto, me consulte outros médicos e tal, né? Mas o que deu certo para mim e para alguns amigos meus que eu recomendei, né, fiz questão de recomendar, foi exatamente essa cirurgia do Dr. Lazaroto. Quem fez uma cirurgia de obesidade e não está feliz com o resultado, pode reverter o procedimento e optar por outra técnica. O Dr. Lazaroto explica como esse processo funciona. Pois se esta pessoa que me perguntou aqui não está feliz com as outras técnicas, porque não consegue comer, ou porque come e vomita, ou porque está muito magro, ou que emagreceu e voltou a ganhar peso, pode perfeitamente, e nós fazemos muito disso. Mais de 100 pessoas, nós revertemos essa cirurgia e modificamos ao Y de Roux verdadeiro, ressecando maior ou menor parte do estômago, ou apenas isolando o estômago, e transformamos essa cirurgia nessa bypass em variante de Y de Roux, e com isso a pessoa volta a comer normal. E, insisto, para perder peso tem de tomar água junto com a comida. Vários médicos no Brasil dizem que eu ensinei a técnica para muitos e muitos médicos. Por norma do Conselho de Medicina, nós começamos no início a ensinar, mas o Conselho de Medicina, que é o órgão que regula as cirurgias do Brasil, todas elas, me aconselhou que essa cirurgia só pode ser ensinada via universidade. Então as pessoas que dizem que fizeram estágio comigo 3, 4, 5 meses, 1 ano, não é verdade. Se uma pessoa está obesa e quer resolver o seu problema de obesidade, depois que fez todo o tratamento clínico, tentou todos os meios para não conseguiu, deve primeiro consultar o seu médico de família, que vai orientar. Depois, o médico endocrinologista, o médico nutrólogo. Depois, quando vai para o tratamento cirúrgico, sim, procurar vários médicos com várias técnicas diferentes. Não vá só naquele mais famoso professor, ou aquele que está na televisão, ou aquele que está na revista. Não. Procure vários médicos e com várias técnicas. E não fique só nisso. Peça o nome de 8 ou 9 pacientes que estes médicos operaram. Veja como eles estão, para depois você escolher qual médico e qual a técnica que você deve fazer. Porque muitas vezes, operando com o médico errado ou com a técnica errada, é um caminho de fácil ida, mas de difícil e dolorosa volta. E chegamos ao final de mais um programa. Se você tem dúvidas, deseja rever alguma reportagem ou sugerir um tema, acesse o site ou entre em contato com a nossa produção.
Curta a nossa página no Facebook ou siga o programa no Twitter. Conheça também o nosso canal no YouTube. Tenha uma ótima semana e até o próximo domingo.